Bom estar mais uma vez aqui com a igreja. Para quem não me conhece, eu sou Gilson e é sempre motivo de uma alegria enorme voltar a esse lugar, voltar a essa casa, rever irmãos, queridos, pessoas que se tornaram amigas, amigos e matar saudade. Eu falo sempre que eu sinto falta daqui, sinto falta da cidade, sinto falta do vento, sinto falta do cheiro. Embora eu saiba que tem gente que reclama do vento, às vezes. Ontem eu estive em dois eventos. Eu tive mais almoço do que estômago para o dia de ontem. Meu irmão caçula, por parte de pai, estava ficando noivo, me pediu que eu fosse para representar a parte da família dele, porque a maioria das pessoas que estariam era a parte da noiva. Eu saí de Nova Iguaçu, fui lá para Paciência, na Zona Oeste, e depois eu passei em Campo Grande para uma festa de 103 anos de uma tia-avó minha, tia Maria. Eu estava lembrando do Salmo 103, porque recentemente, no aniversário de um sobrinho, se não me falha a memória, o Jonas, eu falei do Salmo 103, porque embora a gente conte os nossos dias por anos, a gente não conta dias, a gente conta anos. Mas o salmista diz que a gente devia contar os dias, né? Ensina-me a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas ninguém conta os dias, eu acho que eu vou passar a contar os dias. Mas aí na casa da tia Maria, dos 103 anos, eu fiquei tentando fazer a conta, eu falei, meu Deus, se ela estivesse contando o dia, ia ficar complicado. Porque é muita raça de dias, né? 103 anos de vida. Mas eu louvo a Deus pela vida da tia. Tia Maria é uma presbiteriana. Eu ia falar roxa, mas roxa é um negócio mais para pentecostal, né? Presbiteriana, mas uma mulher de oração, uma mulher de um testemunho maravilhoso, que orou pela minha conversão. E Deus respondeu, Deus ouviu a oração dela. Eles me chamavam de Gilcinho lá. E eu confesso que eu não fico nada à vontade quando eu chego lá, um monte de gente me chamando de Gilcinho. Eu já com essa cara velha, né, de 63 anos. A irmã falou assim, pastor, envelheceu, né? Mas ela elogiou, envelheceu bem, segundo ela, né? Envelheceu bem. Ela primeiro arruinou, depois consertou. O tempo passa, mas eu, graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela bênção da vida e pelo cuidado dele. Ele tem sido tão maravilhoso, ele tem sido tão bom. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos hoje. Eu queria que a gente pudesse abrir Lucas capítulo 1. E minha palavra hoje é sobre esperança. Lucas capítulo 1, nós vamos ler versículos 26 a 38. E eu vou, aquela mesma situação do pastor Oswaldo, né? Eu não vou falar o nome, eu lembro de muita gente antiga, para não dizer que tem gente ficando velho também, como eu, mas é bom rever vocês que já conheço há mais tempo, e é bom conhecer outros que eu ainda não tinha tido essa oportunidade. O título da mensagem dessa noite é Esperança.
aquilo com que jamais sonhei. Esperança anda sempre de mãos dadas com a fé, né? Então é uma palavra, o tema é esperança, mas certamente está atrelada à fé. Nós vamos ler a partir do versículo 26 de Lucas, capítulo 1, até o versículo 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Glória a Deus. No ano de 2024, para ser mais preciso, no dia 31 de outubro de 2024, foi lançado no cinema brasileiro o filme O Som da Esperança. A trama conta a história de um lugarejo chamado Possum Trot, uma comunidade no Texas, nos Estados Unidos, que transformou a vida de dezenas de crianças. A igreja Bennett Chapel, Capela Bennett, liderada pelos seus pastores, o casal reverendo W.C. Martin e sua esposa Donna Martin, eles incentivaram, a igreja incentivou 22 famílias da comunidade, da membresia daquela comunidade cristã, a adotar 77 crianças que não possuíam um lar. Para ser mais exato, eles esvaziaram o sistema de adoção daquele lugar, não restando uma única criança para ser adotada num raio de 150 quilômetros de distância de onde ficava o lugarejo. Com certeza, uma linda história de amor e solidariedade, realizada pela comunidade cristã. Em nossa igreja, lá no Jardim Alvorada, nós nos organizamos para assistir o filme juntos. Nós conseguimos fechar um horário com a gestora do cinema no shopping Nova Iguaçu, lá no shopping Pedreira, e nós fomos com 85 pessoas da nossa igreja para assistir esse filme.
porque nós temos estimulado a membresia da igreja a considerar a adoção como uma oportunidade de bênção e como uma oportunidade para o testemunho cristão. Às vezes parece muito simples a igreja ficar à distância, não tem nada a ver com isso, apenas criticando o aborto, e devemos combater e devemos nos posicionar contra mesmo, mas acho que a igreja, além de se posicionar contra o aborto, a legalização do aborto, a igreja pode também oferecer uma oportunidade para mudar a realidade do país no tocante ao número de crianças que não têm um lar, que não têm uma família. Porque com certeza nós temos condições, temos recursos, e há muitos casais que poderiam adotar crianças, mas preferem adotar um cachorro. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Eu gosto de cachorro, não tem nada contra cachorro, inclusive temos um cachorrão na nossa família, cachorrão mesmo. O José, um pastor suíço de 4 anos, com 40 quilos mais ou menos, neto, não, acho que é neto, filho do cão, o Bolt, Claudinha conhece. Mas falando a respeito de esperança, o pensador, escritor cristão Max Lucado, ele vai nos dizer que esperança não é o que você aguarda, é aquilo com que você jamais sonharia. Esperança é um conto, diz o Max Lucado, um conto alucinante e improvável, com um final do tipo, belisque-me para eu ver se eu não estou sonhando. É Abraão ajustando as suas lentes multifocais, não para ver o neto, mas para ver o seu filho, após ser pai, com 100 anos de idade. É Moisés ao pé da terra prometida, de pé na terra prometida, não com Arão e Miriam ao seu lado, mas com Elias e Cristo transfigurado ao lado dele no Monte da Transfiguração. É Zacarias mudo à vista de sua esposa Isabel, grisalha e gestante. São os 2 discípulos peregrinos a caminho de Emaús, estendendo-se para apanhar um pedaço de pão apenas para ver, para perceber, para reconhecer que as mãos que oferecem aquele pedaço de pão estão furadas, as mãos do ressurreto. A esperança não é um desejo concedido, nem a realização de um favor, não, é muito mais do que isto. Esperança é a dependência feliz e imprevisível de um Deus que ama nos surpreender e estar ali pessoalmente, pertinho, para ver qual vai ser a nossa reação. Eu vou dar isso para ele, eu vou fazer isso na vida dela, eu vou mover essa situação, eu vou remover esse obstáculo. Como será que ele vai reagir? Como será que ela vai reagir? Irmãos, quero inicialmente agradecer ao meu amigo, pastor Oswaldo, por me dar esta oportunidade, me convidar mais uma vez para pregar nesse púlpito e, de novo, um ano seguido aí, após o ano passado, poder voltar. Sou grato a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, pela vida desse ministério. E eu oro para que Deus possa seguir abençoando ricamente a vida, o ministério dos irmãos, a família de vocês, até a volta de Jesus. A igreja está comemorando mais um aniversário. Eu estou honrado de estar aqui com vocês para esse culto. Mas eu quero pensar um pouquinho com você a respeito do texto agora. Esses acontecimentos que encaminharam o nascimento de Jesus, eles podem ser resumidos nas palavras do anjo Gabriel.
Porque para Deus, versículo 37, o que o anjo disse? Porque para Deus não há nada impossível. Repete comigo. Porque para Deus não há nada impossível. Essas palavras, meus irmãos, ditas pelo anjo Gabriel, elas lembram, elas nos fazem reportar a pergunta de Deus feita a Abraão, por ocasião do anúncio de que Sara daria à luz Isaque, mesmo com a sua idade avançada. Deus havia prometido em Gênesis 12 que daria um filho, que daria uma descendência, que Abraão seria pai de uma nação e que ele teria descendentes. Deus vai ampliando a promessa e já no capítulo 15 Deus vai dizer que ele vai ser pai de muitas nações, vai mudar o nome dele no capítulo 17, não apenas uma nação, mas muitas nações. Deus se apresenta para Abraão no capítulo 17 como El Shaddai. Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse nome, ele aparece na Bíblia com frequência no livro de Jó e em outras narrativas, e em Gênesis, em vários textos que falam, que associam a pessoa de Deus à fertilidade, à fecundidade. E no capítulo 17, Deus diz para Abraão que ele vai ser, no 15 diz que o galardão dele será sobremodo grande. E no 17, Deus diz que Abraão será extraordinariamente fecundo. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que também pode ter uma associação como o Senhor do Universo, o Deus do Universo, o Deus do impossível. Ele é o Deus capaz de tudo. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E quando Abraão ri, Sara também ri, e o nome de Isaque vai ser riso. Deus pergunta para ele, por acaso, Gênesis 18, 14, por acaso Abraão, por acaso Sara, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? O anjo Gabriel diz que para Deus não há nada impossível. No texto de Lucas, no versículo 37, temos a palavra do anjo Gabriel para Maria. Para Deus não há nada impossível. Mas o contexto imediatamente anterior do texto base mostra que esse evento miraculoso, esse evento extraordinário, esse evento sobrenatural que está sendo profetizado pelo anjo Gabriel, ele for antecedido por outro evento semelhante, igualmente extraordinário, igualmente sobrenatural e miraculoso, a gestação de João Batista, o profeta do Altíssimo. O versículo 7 dá conta de que Zacarias e Isabel também não podiam ter filhos, porque ela era estéril e ambos eram velhos. Uma situação muito parecida com a situação de Abraão e de Sara. Mas Deus é El Shaddai, Deus é o Altíssimo, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus capaz de fazer o que Ele quiser fazer. Porque não há nada impossível para esse Deus. Deus questionou a eles lá e então, Deus questionou tanto Abraão, muito lá e então, e mais tarde questionou também o Zacarias e a Maria. E eu creio que Ele ainda hoje nos deu oportunidades, nas quais Ele nos pergunte: existe por acaso alguma coisa que eu não possa fazer? Danilo, será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer, Cláudio? Alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Sônia? Não é Edilamar, Deus amar. Existe alguma coisa, Deus amar, que Deus não possa fazer? Abraão, Sara, Zacarias, Isabel, Maria, Osvaldo, Rosângela, Danilo,
Cláudia, Ivana, Deus amar, Sônia, Zezé. Deolinda, existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Ricardo, alguma coisa difícil que Ele não possa fazer? Igreja de Cabo Frio, o Senhor pergunta isso para que saibamos. Ele pergunta isso para que creiamos. Pergunta isso a fim de nos lembrar e encorajar a nossa fé nessa noite. Porque para Deus não há nada impossível. Então eu quero pensar inicialmente sobre Maria. Versículos 27, 28 e 29. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Glória a Deus. Maria foi escolhida, meus irmãos, como instrumento humano, através de quem o Salvador viria ao mundo. Ela era uma jovem de Nazaré, da Galiléia, que estava desposada, estava noiva, com um compromisso de casamento. E o compromisso de noivado naquele período era tão sério, era quase um casamento, que para terminar o noivado tinha que divorciar, de tão sério que era o compromisso. Ela estava, portanto, com esse compromisso de casamento com José, descendente de Davi. Mateus registra a palavra do anjo Gabriel para José. Lucas registra a palavra do anjo Gabriel para Maria. Tanto José quanto Maria eram da linhagem de Davi. O nome Maria significa exaltada, ou favorecida, agraciada. Ela foi escolhida, meus irmãos, escolhida por Deus para ser favorecida dentre todas as outras filhas da casa de Davi. Alegra-te muito, favorecida, ou salve, agraciada, numa outra tradução, o Senhor é contigo. Uma palavra de encorajamento para uma jovem que, como Maria, só se preocupava com a sua condição, com a sua humilde situação. Ela fala dessa condição, dessa situação dela, um pouco mais à frente, em Lucas, no versículo 48, quando ela compõe um cântico de gratidão por ter sido escolhida pelo Senhor. Então ela só se preocupava com a sua humilde situação. Para uma pessoa assim, tão humilde, tão simples, havia ocasião para aquelas palavras. As palavras do anjo pretendiam suscitar nela a valorização de si mesma, como ela diz no versículo 48, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Veja o que ela diz. Porque ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Uma menina, uma jovem de uma condição humilde, num canto do mundo, mas Deus a escolhe para uma missão sublime. Deus a escolhe para algo tremendo que impactaria a vida das pessoas no mundo todo. Então aquelas palavras tinham o objetivo de encorajar
pretendiam suscitar na vida de Maria um senso de mais-valia. Ela diz agora, talvez ela não se sentisse bem-aventurada, mas ela diz agora, as gerações me considerarão abençoada, me considerarão bem-aventurada. Lembramos de Gideão, lá no Antigo Testamento, Juízes 6:12, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Sabemos a dificuldade que era de uma tribo lá, esquecida, a menor das tribos, sem muitos recursos, mas o anjo do Senhor vai lá: rapaz, o Senhor é contigo. Você é um homem de valor, você é um homem corajoso, você é um homem valente. Palavras como essas, meus irmãos, nos encorajam em situações, em momentos adversos, quando às vezes nós ouvimos pessoas trazendo, dizem: o Senhor te deixou, você não conta com a bênção de Deus, Deus não está ouvindo a sua oração, você não vai conseguir. Mas vem o Senhor e diz: o Senhor é contigo, eu estou com você, eu escolhi você para ser abençoado, para ser abençoado. Então, em nome do Senhor, irmã, em nome do Senhor, meu irmão, creia, tenha esperança, mesmo que você não entenda nada do processo, mesmo que você não entenda nada da obra que Deus está fazendo, ou está prometendo fazer, como aconteceu com Maria. Creia. Aleluia. Pelo Senhor e em seu nome, creia, e se encha de esperança. Meu irmão, ainda que esteja neste momento em alguma situação difícil, preocupado, talvez em dúvida ou com medo, creia, porque para Deus não há nada impossível. Maria ficou consternada, comovida, chocada, talvez até mesmo assustada. O versículo 30 nos permite pensar assim, porque é dito para ela: Maria, não tenha medo. Não tenha medo. Talvez ela estivesse amedrontada, talvez ela estivesse vivendo alguma experiência que estava trazendo temor ao seu coração, porém, ela era uma mulher crente. Ela era uma mulher crente. Versículo 34. Veja comigo. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Ela não sabe como vai ser, mas ela acredita que vai ser. De alguma maneira, ela crê que vai ser. Ela só está interessada em saber como é que isso vai se dar, como que isso vai acontecer. Maria estava admirada, a jovem estava admirada, meus irmãos, mas em fé, crendo nas palavras de Deus através do anjo, e ela vai confessar isso: que seja feita a vontade do Senhor, que aconteça conforme a palavra que o Senhor mandou para mim. Como eu vou gerar esse filho? Ela estava maravilhada, tentando entender. Ela era uma mulher temente, uma mulher, embora jovem, mas temente a Deus. Maria não era uma mulher deslumbrada, Maria não era uma mulher ambiciosa, Maria não era uma mulher inconsequente. Ela sabe, meus irmãos e irmãs, ela sabe, igreja Cristã Nova Vida de Cabo Frio, ela sabe que esse privilégio terá um alto custo, como fora profetizado. Ela conhece a palavra, ela sabe como foi profetizado por Simeão em Lucas 2,35: Maria, uma espada atravessará a sua alma. Muita gente na Galileia e no mundo não entenderia essa gravidez misteriosa e pensaria mal a seu respeito. Mas o anjo disse que ela foi abençoada por Deus e que ela recebeu a sua missão e oportunidade como bênção da parte de Deus.
palavra traduzida por abençoada aqui é charis, que significa graça. A reação de Maria demonstra, portanto, que embora ela não saiba como Deus fará, ela entende que Deus a escolheu e que Ele a abençoou para ser receptora da graça e não doadora de graça. Ela estará pronta para ser bênção para as nações, para ser bênção para o mundo. Ao se tornar um instrumento da bênção de Deus, gestando no seu ventre o Salvador. Ela confirmou isso no cântico que ela compôs mais tarde, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. E eu não sei se você conhece, esse é um cântico lindo, conhecido como Magnificat. E ela diz o tempo todo: foi Deus que fez. Deus é bom, Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele é poderoso. Foi Ele que fez, não fui eu, foi Ele, foi Deus, a glória é dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma olhadinha rápida no cântico. Nós conhecemos, talvez você lembre à medida que lê. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Olha o que ela vai dizendo desse Deus: Ele atentou, o poderoso fez grandes coisas, Ele agiu com seu braço valorosamente, Ele que dispersou, Ele que derrubou os tronos dos poderosos, Ele encheu de bens os famintos, Ele despediu vazios dos ricos. Aleluia, Ele amparou o seu povo, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. O tempo todo ela enaltece, ela engrandece, ela dá glória para Deus, porque ela sabe que ela foi escolhida para ser receptora da graça e não doadora da graça. O doador da graça é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Foi Deus, é Deus. Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus prometeu abençoar. É Deus que diz: para mim não há nada impossível. Creia. Glória a Deus. Mas o texto nos fala a respeito do filho que Maria iria abrigar no seu ventre. Versículos 31 a 33. Diz assim: depois de falar desse filho, cujo nome seria Jesus, falando dele, diz o escritor: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o filho que Maria iria gerar do Espírito Santo, da parte de Deus, portanto, se chamaria Jesus, que é o equivalente hebraico do nome Yeshua, Josué, que significa Javé é salvação. Esse nome foi dado a José pelo anjo Gabriel para que ele o pusesse no filho de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 21 fala disso. Seria identificado como Jesus de Nazaré, porque Jesus era um nome comum naquele tempo e naquela região, mas ele se identificaria como Jesus de Nazaré. Atos 13, versículo 6 fala disso. O nome pessoal do Messias indicava o que ele iria fazer. Ele seria rei da linhagem de Davi e seria chamado Filho do Altíssimo, como também Salomão foi chamado de Filho do Altíssimo, e reinaria sobre a casa de Davi
mas com a diferença de que Salomão não reinou para sempre. Seu reinado teve começo e teve fim, mas o reinado de Cristo, o Filho do Altíssimo, esse descendente de Davi, seu reinado seria para sempre, por todas as gerações. Essas expressões, meus irmãos, indicavam que aquela criança que seria gestado no ventre de Maria seria o Messias, embora o próprio termo não seja utilizado aqui. Jesus é o Filho do Altíssimo, ele é o prometido sucessor do trono de Davi. As citações de o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, referem-se à aliança de Deus com Davi, na qual Deus prometeu que o Messias descenderia de Davi e governaria eternamente. O Salmo 72, ele diz que esse rei permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Este Salmo 72 é uma oração de Salomão, em que ele pode estar se referindo a Davi ou a si mesmo, mas na verdade ele olha para frente, porque o Salmo é todo profético. Diz ele no Salmo 72, esse rei permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Salmo 72, 5, versículo 15 diz, viva o rei, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. O versículo 17 diz, que o nome do rei permaneça para sempre. Jesus, o filho de José com Maria, o filho de Maria com José, que seria gerado no ventre de Maria, é esse rei prometido, é esse rei profetizado, é esse rei encarnado, é esse rei que veio, meus irmãos, que morreu na cruz do Calvário, e ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Glória a Deus. Ainda tem alguns minutos para terminar? Rapidinho, permite? Até 10 horas? Acho que não chega isso tudo não. Mas vamos ver versículos 34 até o final. A respeito da obra de geração do filho no ventre. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa criança, este bebê no ventre de Maria, não é uma criança qualquer. Ele é o Messias, ele é o príncipe de Deus, ele é o Filho do Altíssimo. João Batista foi chamado de profeta do Altíssimo, mas essa criança, esse bebê que Maria vai gestar no seu ventre, Jesus, ele é o Filho do Altíssimo. Lucas 1:32 fala disso. E Maria faz uma pergunta muito pertinente, muito apropriada: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Versículo 34 diz: deverá ser de outra forma? Não pelo modo normal de concepção? Como vai ser? A resposta que ela recebe no versículo 35 é uma resposta satisfatória. Primeiro, é dito a ela que ela irá conceber pelo poder do Espírito Santo.
A obra do Espírito Santo é regenerar e também santificar. Portanto, a Virgem será santificada para este propósito. Em segundo lugar, é dito, ou é demonstrado, que ela não deve querer saber mais do que o suficiente para crer. Meus irmãos, porque a formação de cada bebê no ventre, no útero materno, é um mistério. É um mistério da natureza. Em que momento entra o Espírito na vida do bebê? Qual é o momento chave? Quando o Espírito entra na vida da criança. Como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida? Não há ser humano, não há geneticista, não há médico, por melhor que seja, por mais conhecimento que tenha, ninguém conhece o caminho do vento. A palavra vai dizer isso em Eclesiastes 11:5. Ninguém conhece o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida. Nós fomos formados, meus irmãos, no oculto, como diz o salmista no Salmo 139, versículos 15 e 16. Fomos formados no oculto, nossa formação é misteriosa. E se a nossa formação, se a nossa gestação foi envolvida de mistério, o que não dizer da formação de Jesus? É um mistério ainda maior, sem controvérsia. Porque a palavra diz: grande é o mistério da piedade, Deus manifestado em carne. Aleluia. Mas nós não devemos cobiçar conhecer além do que está escrito. Por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Eu não sei como vai ser. Maria não sabia como iria ser. Abraão não sabia como iria ser. Mas Deus sabia, meus irmãos. Deus sabia, porque para Deus não há nada impossível. E se nada é impossível, então, ainda que seja uma gestação no ventre de uma virgem que não conheceu o homem, isso também não é impossível. E eu caminho para concluir. Irmãos, o nascimento de Jesus é a mensagem de esperança de Deus para o mundo, para nós. Mas como dizia no início, esperança não é o que você aguarda, é aquilo com que você jamais sonharia, porque para Deus não há impossíveis. Igreja de Cabo Frio, irmãos e irmãs queridos, Pastor Osvaldo, Rosângela, nenhuma palavra de Deus deve ser inacreditável para nós, enquanto nenhuma obra é impossível para Ele. Enquanto Deus for o Deus do impossível, enquanto não houver obra impossível para Deus, não deve haver nenhuma palavra inacreditável para nós. Deus pode tudo. Eu não posso, eu não sei. Deus pode, Deus sabe. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho os recursos, mas Deus é capaz. Deus tem os recursos, Deus conhece os meios, porque para Ele não há nada impossível. Quais são as suas maiores expectativas hoje? O que você espera de Deus? Creia, porém, que Deus pode realizar até aquilo com que você jamais sonhou. É gestar um bebê? A Bíblia está cheia de exemplos, de testemunho. O Deus Todo-Poderoso pode fazer-te extraordinariamente fecundo. Porque nós somos filhos de Abraão.
Nós somos a descendência de Abraão, nós somos os da fé, nós somos os da bênção, nós temos a bênção de Abraão, meus irmãos, por causa da nossa fé em Cristo. Aquilo que você precisa ou aguarda não é impossível, meu irmão, minha irmã. É comprar uma casa, é sair do país, é mudar para um outro lugar. Aquilo que eu espero não é impossível. Aquilo que a ICNV Cabo Frio planeja fazer na obra de Deus não é impossível, pastor Oswaldo, porque nada é impossível para Deus. Mas se você não sonha, então peça para Deus colocar sonhos dele no seu coração. Você tem tido sonhos de Deus? Qual é o teu sonho? Construir um novo templo? Um novo espaço de culto? Um emprego? Um emprego com estabilidade? Um novo emprego? Uma promoção? Casar-se? Ter um bebê? Ir para missões, ter a confirmação de um chamado ministerial? Qual é o teu sonho? Comprar uma casa, fazer uma viagem, receber uma cura, pastor orou por cura, fazer uma cirurgia. Então creia. Creia na palavra de Deus. Creia. Como Maria. Seja feita, então, conforme a tua palavra, Senhor. Seja com Josué ou com Caleb. Seja com Abraão ou com Sara. Seja com Zacarias ou com Isabel. Seja com José ou com Maria, seja com Gilson ou Osvaldo. Há um louvor que diz: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E o refrão diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, o meu fim, a minha derrota, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, eu sou uma bênção, eu estou aqui. O refrão diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Talvez como Maria, tantos medos, tanto sentimento de menos-valia. Às vezes eu tenho muito sentimento de menos-valia. Eu me acho sempre menos capaz, o menos isso, o menos aquilo, o mais tímido, o mais quieto. Eu às vezes me sinto assim. Mas o Senhor, vez por outra, diz: mas eu te saúdo, abençoado. Salve, abençoado. Eu sou contigo. Deus te escolheu para ser bênção. Deus escolheu abençoar você e a mim. E a maior bênção de todas que Ele nos deu é a salvação. Mas, irmãos, Deus tem promessas. Deus tinha promessas para a descendência. Deus tinha promessas de terra.
Deus tinha promessas de descendência, há promessas de bênção de Deus na vida do seu povo, na vida da descendência de Abraão. Sim, temos a salvação, glória a Deus por isso, mas Deus tem mais do que somente a salvação, Deus tem mais para nós. Creia que Deus é um Deus que faz milagres, creia que Deus é um Deus do impossível, não há nada impossível para esse Deus. Amém? Pastor Osvaldo, não sei se passei da hora, estou com o relógio, passei não? Estava preocupado aqui, por favor, está na visão? Irmãos, muito obrigado pela sua paciência, tá bom? Por acompanharem aí até o final. A mensagem foi isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Deus os abençoe rica e abundantemente.